O desespero da mulher para se sentir amada. Sejam todas bem-vindas. Eu sou Rúbia Martins e o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. Feminilidade e independência emocional são dois conceitos que andam de mãos dadas, porque a mulher ela precisa saber equilibrar a sua energia e se tornar uma mulher independente emocionalmente para ela atrair pessoas certas, para ela conseguir conviver em um relacionamento saudável, em um trabalho saudável, para ela conseguir enxergar um corpo saudável, uma beleza saudável. Uma mulher que está com a sua feminilidade ferida, uma mulher que está com seu feminino ferido, ela não consegue nem mesmo se enxergar, ela não consegue enxergar as suas necessidades. E por mais que ela saiba que ela precise, ela sempre dá um jeito de tapar, de cobrir essa necessidade e não se mostrar para ninguém, não mostrar que ela precisa daquilo que o coração dela está clamando. E a independência emocional faz parte para a gente parar de atrair pessoas para se alimentar de um vício que o nosso inconsciente cria. E são vários vícios que esse inconsciente cria. É o vício de ser maltratada, se a criança foi muito maltratada na infância. É um vício de relacionamentos abusivos, se ela sofreu algum abuso ali na sua infância. Então, são vários tipos de dependência emocional. E não é só a criança ser dependente emocionalmente. Ela também pode ser uma codependente emocionalmente. Muitas vezes, por exemplo, quando os pais têm problemas com vícios, por exemplo, os filhos se tornam codependentes emocionalmente dos vícios dos pais, porque eles querem resolver tudo, eles querem ajudar de uma forma que elas passam a vida adulta atraindo os mesmos problemas que os pais tiveram para eles resolverem. Então, o nosso cérebro, o nosso inconsciente, ele é muito complexo. E tratar da feminilidade, da independência emocional como sendo dois conceitos juntos, dois conceitos necessários para que a mulher possa ser verdadeiramente livre nas suas emoções, na sua expressão de mulher, tratar isso como sendo dois conceitos, porém um só, é liberdade. É liberdade de viver quem a gente nasceu para viver, a nossa essência de mulher. E nesse vídeo de hoje, por que eu estou falando de que as mulheres buscam desesperadamente serem amadas? Nós, seres humanos, a gente busca se sentir importante, se sentir amado, se sentir presente na vida das pessoas. A gente busca o nosso sucesso, primeiramente pessoal, antes de qualquer outro sucesso. E por mais que a gente passe por cima, não, eu vou conseguir a minha independência profissional, eu vou conseguir a minha independência financeira, se a gente não tiver com o nosso emocional equilibrado, se a gente não tiver com o nosso emocional curado, a gente não consegue enxergar nenhum outro benefício. Por quê? Sempre vai faltar algo dentro da gente. Eu quero falar de dois tipos de mulheres hoje que buscam incessantemente serem amadas. Uma sabe que precisa e quer ser amada. A outra finge não precisar ser amada. A outra sabe que ela precisa de alguma coisa. Ela tem um vazio grande dentro de si, mas ela não consegue admitir que esse vazio seja amor, que esse vazio seja acolhimento. Então eu tenho a mulher controladora e a mulher desolada. A mulher controladora é aquela mulher fortuna. Eu já dei vários exemplos desse tipo de mulher aqui. Ela não consegue enxergar a necessidade de amor dela. O que ela quer é controlar, o que ela quer é mandar, o que ela quer é fazer tudo para o outro e da forma que o outro faça tudo da forma que ela controla, da forma que ela manda, porque isso é uma forma que ela tem de suprir
um vazio dentro do peito dela. Mas sabe quando ela consegue suprir esse vazio? Nunca. Ela não consegue suprir esse vazio porque esse é um vazio que vem da alma. Não é um vazio que vem simplesmente do fazer, é um vazio que vem do ser. Já a mulher desolada é um tipo de mulher que ela se submete a relacionamentos tóxicos, a relacionamentos abusivos. Ela quer sempre estar em contato com alguém, ela quer sempre estar em contato com algum tipo de relacionamento. E geralmente ela traz para a vida dela relacionamentos tóxicos e relacionamentos abusivos. Ela não sabe que ela precisa se curar para ela atrair um tipo de pessoa, um tipo de homem que vá preencher a vida dela. Eu costumo chamar essa mulher de um saco sem fundo, porque dentro dela há um abismo tão grande, um abismo gigantesco de falta de amor, de falta de pertencimento, que ela não consegue suprir essa falta de amor que faltou para ela. Então dentro dela tem esse abismo, esse saco sem fundo. Por mais que ela encontre alguém que dê amor, o saco é sem fundo, ele não consegue ser preenchido. Então uma tem um saco vazio, sabe que dentro dela tem um vazio, tem ali, ela sente falta de alguma coisa. E a outra quer buscar relacionamento, mas porém dentro dela tem um abismo que é um saco sem fundo. Ela não consegue enxergar que ela precisa se curar para esse saco dentro dela, para esse abismo ter fim, esse abismo ter um fundo. Então elas são consumidas por uma fome, elas têm fome de relacionamentos, porém não conseguem se relacionar de forma saudável, de forma que elas vivam o seu verdadeiro eu. As mulheres desoladas, elas não conseguem viver o seu verdadeiro eu. Elas se escondem atrás de uma máscara que elas criam, achando que aquela máscara é a mulher ideal, é a mulher certa, é a mulher que vai atrair um parceiro certo. Elas se escondem atrás dessa máscara. Elas não conseguem enxergar a sua beleza, não conseguem enxergar o seu valor. Elas acham o seguinte, que essa máscara que elas criam é a máscara ideal para elas terem um relacionamento perfeito. Mas eu já disse aqui em outros vídeos, a energia desequilibrada, ela chega primeiro do que qualquer palavra, do que qualquer demonstração. Então, por mais que ela use essa máscara para esconder quem ela é de verdade, aquilo chega primeiro, aquele sentimento, aquele vazio, aquela busca por um relacionamento que vá suprir aquele vazio emocional dela, chega primeiro do que qualquer coisa. E ela vai encontrar também uma outra pessoa que geralmente eu chamo até de o codependente emocionalmente, que também vai querer suprir o vazio dela, querendo suprir o vazio dele, o que nunca vai dar certo. E se der, vai ser um relacionamento totalmente conturbado. Então, assim, tanto a mulher controladora quanto a mulher ferida, elas estão com sua feminilidade feridas. Tanto a mulher controladora quanto a mulher desolada, elas estão com as suas feminilidades feridas, estão com o seu feminino ferido. Elas buscam pelas mesmas coisas, elas buscam se sentir amadas. Uma busca se sentir amada através do controle. Ela acha que ela não precisa se sentir amada, mas ela sente um vazio dentro dela. A outra busca desesperadamente se sentir amada, mas não encontra ninguém que vá preencher esse vazio dentro delas, até porque ela não sabe que o vazio dela, o saco dela não tem fundo. Então, uma esconde o seu eu, ela não sabe a força que ela tem, a beleza que ela tem. Aliás, as duas se escondem atrás do seu eu verdadeiro.
Elas se escondem, uma controlando e a outra não sabendo, não enxergando quem ela é de verdade. Mas as duas, eu garanto para vocês, tem muita beleza por trás disso tudo. Tem muita feminilidade escondida aí dentro. Tem uma mulher aprisionada, doida para sair, doida para viver o seu melhor, a sua melhor versão. Só que elas não sabem disso. Elas não sabem. São mulheres extremamente bondosas, são mulheres inteligentes, divertidas, bem-sucedidas, são mulheres prendadas, mas que por uma coisa ou outra não conseguem se relacionar. Só que cada uma da sua forma. Tem aquelas mulheres que elas não conseguem falar. Elas não conseguem falar numa reunião de pais ali na escola do seu filho, mas por dentro elas ficam remoendo, porque elas não concordam, mas elas não conseguem falar, porque tem que se esconder atrás do verdadeiro eu. Outras mulheres, elas não querem ser destaque, elas não querem aparecer, elas não querem ficar em evidência para que ninguém possa enxergar quem ela é de verdade. Porque ela tem medo que as pessoas enxerguem quem ela é de verdade e aí ela não possa mais sustentar aquela máscara tão pesada que ela carrega e isso vai fazer com que as pessoas se afastem dela. Um verdadeiro engano, porque a beleza da mulher está em ser quem ela é, está na essência da feminilidade dela. Então não adianta se esconder. Então já as mulheres controladoras, o que elas fazem? Elas já falam demais, elas já controlam demais, mas elas desprezam elogios, elas acham que elas não precisam de ajuda, que elas não merecem. Por quê? Sabe tudo, elas conseguem tudo. Você pode ver com uma mulher assim, até porque eu já fui assim, se tivesse alguma demanda para mim, jamais eu falava, não, eu não consigo, eu não posso fazer isso, nunca. Eu falava, sim, eu consigo, eu posso. Aquilo lá, eu me descabelava, mas ao final eu conseguia. Mas ao final, gente, eu tava debilitada emocionalmente, eu tava geralmente doente, cansada, estressada. Mas para mostrar que eu era capaz, então eu me submetia a coisas assim muito difíceis. Coisas que muitas vezes, principalmente no trabalho, tinha que ter uma equipe, tinha que ter um mentor para ensinar. Não, eu me submetia. Então, eu aprendia, eu era a mentora, eu fazia tudo, mas aquilo lá saía. Então, a mulher, ela com o feminino ferido, muitas querem, dão muito de si. As controladoras com o feminino ferido, elas dão muito de si. Elas se dão de uma forma que elas querem ser apreciadas por aquilo que elas fazem e não por aquilo que elas são. Já as mulheres desoladas, elas querem que as pessoas olhem para elas como elas são, mas elas estão feridas. Então, eles vão olhar para elas de uma forma ferida, de uma forma limitada. A mulher controladora, ela tem uma bandeira, a bandeira do que eu faço, a bandeira do que eu posso. Já a mulher desolada, ela não tem bandeira, ela se omite, ela não quer falar, ela não quer demonstrar aquilo que ela é de verdade, por medo de não ser aceita, por medo de rejeição. A controladora, ela tem esse medo, mas ela se esconde atrás da força dela, atrás do poder que ela mesmo cria para ela. Tipo, eu não tô nem aí, eu não tô nem aí. Quem me quiser que chegue até mim, não tô nem aí. Mas por dentro, ela tá se remoendo. Só que ela tem a casca dela de forte e ela tem que controlar a situação. Então, quer a mulher tenha a tendência ali então de dominar ou de se afastar, todas as duas estão com seus femininos feridos. Elas estão com as suas almas feridas. A alma delas anseiam por amor, por aconchego, por carinho. Só que uma não sabe que precisa.
porém sente um vazio. A outra quer demais, mas não consegue ter aquilo que ela quer. Por quê? Porque ela tem um abismo dentro dela. Elas têm fome, elas têm sede de relacionamento. Porém, nenhuma e nem a outra conseguem se relacionar de uma forma saudável e de uma forma que elas se sintam amadas, pertencentes, importantes. Certa vez eu tive uma aluna e logo assim de início ela me relatou assim que na casa dela era uma criação muito rígida, muito. Tanto a mãe quanto o pai, eles eram muito rígidos. Então o que ela sabe da mãe, o que ela sabe do pai é que também eles tiveram criações muito rígidas. Então na casa dela, na casa dos pais dela, tudo lembrava alguém. Ai, não pode tocar naquilo porque lembra a vovó. Não pode tocar naquilo porque lembra o vovô. Então, tanto o pai quanto a mãe alimentavam ali dentro da casa objetos intocáveis. Não podia de forma alguma nem passar perto. Não podia nem tocar. Porque tudo ali tinha uma história. E essa história se transformou num pesadelo para essa minha aluna. Porque pais rígidos, frios, distantes, uma casa onde não podia correr, não podia ver TV ali fora de hora, uma casa muito cheia de regras, cheia de rigidez. E ela me contou que foi para a escola uma vez e sofreu bullying na escola. Então fizeram uma rodinha em volta dela, chamaram ela de dentuça, chamaram ela de um monte de coisa. E ela foi para casa muito chateada, triste, chorando. E quando ela chegou em casa e avistou o pai dela, ela foi correndo, uma coisa que ela nunca tinha feito, ela foi correndo buscar um abraço, buscar um consolo. E o que o pai fez? Rejeitou, afastou. O que está acontecendo? Então, quando ela contou, além dela ter sido rejeitada, quando ela contou o que havia acontecido, ela foi severamente punida com uma surra e ainda ficou de castigo. Porque os pais alegavam que se ela não tivesse feito nada, nada disso tinha acontecido. Então, ou seja, a culpa de ter sofrido o bullying na escola era dessa minha aluna. Então, ela cresceu de que forma? Ela cresceu escondendo os anseios dela. Ela cresceu escondendo as tristezas, as mágoas, as decepções. Porque, veja bem, quando ela sofreu essa decepção e ela procurou consolo, ela procurou ajuda, o que ela teve? Punição. Então, ela aprendeu que na vida ela não podia contar com ninguém para consolar, para amar, para dar um carinho, para dar um abraço. E ela foi se tornando uma pedra de gelo, assim como os seus pais. Porque ela não podia demonstrar a sua vulnerabilidade. Embora ela sentisse um vazio dentro dela, uma necessidade de amor, de carinho, de afeto, ela sentia isso dentro dela, esse vazio, que até então ela nem sabia que era isso. Ela sentia esse vazio, essa necessidade dentro dela. Mas para ela, demonstrar vulnerabilidade era sinal de rejeição, punição. Então, por isso, ela aprendeu a se esconder atrás das emoções dela. E ela foi cada dia mais matando a sua feminilidade. Porque matar a feminilidade é matar justamente os nossos sentimentos, é matar o nosso ser, é quem a gente é. E ela passou a controlar e a ser rígida com todo mundo ali à sua volta, porque demonstrar sentimentos era sinal de fraqueza. Demonstrar sentimentos, demonstrar vulnerabilidade era sinal de mais rejeição e mais punição. Viu como o cérebro da gente engana a gente? Então, quando ela me procurou, ela queria urgentemente entender. Porque ela queria se relacionar, mas não conseguia se relacionar com ninguém.
Ela se considerava uma pessoa boa, uma pessoa inteligente, bem-sucedida profissionalmente. Então, por que as coisas não aconteciam para ela? Por isso, porque ela não demonstrava os seus sentimentos. E a mulher, para ela viver a sua vulnerabilidade, para ela viver a sua feminilidade, ela tem que abraçar a vulnerabilidade dela. Ela tem que abraçar os sentimentos dela e acolher aquele sentimento. Para ela se relacionar, ela tem que estar no seu ápice do sentimento bom com ela mesma. Senão ela não vai conseguir trazer isso para o relacionamento dela. Pensa, o homem é mais racional. A mulher é que traz o sentimento dele. Mas ela não quer sentir, porque sentir é rejeição e punição. E aí ela encontra pessoas que somente quer abusar dela, quer aproveitar da bondade dela, quer aproveitar do dinheiro dela. E é isso, tá? E isso estava acontecendo na vida dela. Até a gente trabalhar e a gente enxergar que tudo isso vinha lá de trás, tudo isso vinha lá da infância e ressignificar tudo isso. Uma vez eu tinha uns 10 anos e eu presenciei também uma cena. Quando eu estava me preparando assim para gravar esse vídeo, eu tive esse flash. Eu presenciei uma cena mais ou menos assim. A gente estava brincando numa casa, numa área enorme, e a gente tinha mania de jogar água e espalhar sabão em pó por toda a casa, por toda a área, e escorregar até o joelho, ralar tudo, não sobrar nada. Então, meus pais sempre nunca se importaram da gente brincar dessa forma, que lá a gente brincava por horas e molhava tudo, e ria, e brincava. E tinha um colega, um menino brincando com a gente, e ele, quando ele foi se levantar, e o chão todo ali, ensaboado, ele caiu e bateu a testa no chão e cortou aqui o supercílio, e sangrava muito. E ele foi até a casa do pai dele, que estava dormindo ali no cochilinho da tarde. Então, antes que ele pudesse falar o que estava acontecendo, o pai dele olhou para ele, viu aquele sangue ali e bateu nele tanto, deu tanta chinelada nele, que ele urinou na roupa toda. E ele voltou para onde a gente estava, ensanguentado, chorando, ou seja, a sua masculinidade totalmente ferida ali naquele momento, porque ele precisou de consolo, ele precisou de apoio e ele não teve. Ele não teve esse apoio. Na época foi até meu pai que levou ele para o pronto-socorro e deu vários pontos ali no supercílio. Enfim, ele voltou, começou a brincar com a gente novamente, mas eu tenho certeza, a gente não tem mais contato, que isso marcou o coração dele. Isso marcou a vida dele como ser humano, porque a humilhação e a falta de consolo aniquila uma criança, aniquila. Então, assim, antigamente, os pais, eles castigavam muito os filhos e castigavam severamente. Eram castigos que as crianças, pode até ser que adultos hoje não tem mais mágoa dos pais, acham, não, eu mereci todo o castigo dos meus pais. Mas podem ter certeza que esses castigos severos fizeram com que eles tivessem algum distúrbio emocional agora no futuro. Ou não agem com medo, ou não querem aparecer por medo, ou se escondem atrás do seu próprio eu com medo de rejeição, ou não demonstram vulnerabilidade, com medo que as pessoas possam achar que aquilo é fraqueza. Então, tudo isso repercute. Tudo isso. E cada um dá o que tem. Então, se os pais deram isso, é porque é isso que eles tinham para dar. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, nem falar nada. Estou aqui simplesmente para falar desse desespero que nós mulheres temos por nos sentirmos amadas, por nos sentirmos importantes, por nos sentirmos pertencentes a um relacionamento. E essas situações fazem com que a gente se esconda atrás de quem a gente é. A gente põe as máscaras. A máscara do orgulho, a máscara do ego. Tudo isso para quê? Para que as pessoas não nos vejam como nós realmente somos. Então, esse desejo de ser amada, esse desejo que a criança tem de ser acolhida, se ela não foi lá na infância dela, acolhida,
amada, respeitada. Se ela foi ao contrário, debilitada, se ela foi humilhada, isso vai aniquilar alguns sentimentos dela na fase adulta. E por isso eu falo para vocês, eu falo para as minhas alunas, sempre se questionem. A gente tem que aprender a nos questionar. Quem nós somos, o que a gente faz, por que não estamos conseguindo aquilo que tanto a gente almeja? Por que um relacionamento não dá certo se eu vejo outros relacionamentos dando certo? A gente tem que aprender a se questionar, porque é só no momento que a gente se questiona é que a gente começa a entender que alguma coisa não está certo. A gente começa a entender, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Tem alguma coisa errada comigo. E se eu não me questionar, eu vou começar a viver e me esconder sem saber que tem algo de errado comigo. Eu vou começar a apontar e ver quem está errado são os outros. São as pessoas que eu me relaciono, são os colegas de trabalho. Gente, se todo o trabalho que você vai é perseguida, não são os colegas de trabalho que estão errados, é você. Se todo relacionamento seu termina da mesma forma, termina ou as pessoas te abandonando, ou uma briga, ou você não estando satisfeito porque elas nunca atendem às suas necessidades, as pessoas não estão erradas, não são elas, é você. É você que está errada. Mas para isso você tem que se questionar. Tem que se questionar o que tem. Você tem que se questionar para você parar de ficar sonhando com esse amor de romance de novela que termina em final feliz, porque a novela termina e não tem continuação. Você tem que se questionar por que na sua vida as coisas não acontecem para você. Por quê? Você já parou? Por que eu não consigo ter um romance? Por que eu não consigo ter uma relação saudável com pai, com mãe, com parentes, com filhos, com parceiros? Por quê? Se pergunte. Se pergunte por que o seu casamento não vai bem, por que o seu namoro não tá legal. Se pergunte por que você ainda está com essa pessoa que não te faz bem. Essa pessoa que te humilha, essa pessoa que não enxerga as suas necessidades. Você pode, às vezes, até ter uma pessoa de bom caráter, mas se ela não conseguir enxergar as suas necessidades, tem alguma coisa errada. E esse errado, muitas vezes, é com a gente, é com você. É com você que não sabe se questionar e não sabe mostrar para o outro quem você é de verdade. Para ele atender às suas necessidades, ele tem que saber quem você é de verdade. Se eu tenho uma necessidade X e eu ficar demonstrando como se fosse Y, o outro vai tentar suprir a minha necessidade com Y. E aí vem o vazio, aquele abismo. Porque ele pode encher o meu abismo de Y, que não vai ter para encher nunca, porque a minha necessidade é de X, a minha necessidade não é de Y. Mas eu tenho medo de me mostrar quem eu sou de verdade. Eu tenho medo, porque quando eu me mostrei de verdade, lá na minha infância, eu fui rejeitada. Quando eu me mostrei de verdade, demonstrando que eu precisava de carinho, de amor, de afeto, eu fui surrada, eu fui humilhada. Então, nós crescemos e temos que parar com isso. E a gente para de que forma? Nos questionando, querendo entender por que as coisas acontecem da forma que estão acontecendo. Então, quanto mais a mulher busca, quanto mais ela quer um amor verdadeiro, mais as coisas parecem distantes. E aí, quanto mais distante esse amor verdadeiro, quanto mais distante esse relacionamento saudável não aparece na vida dessa mulher, mais ela começa a se comparar com quem ela acha que vive um relacionamento saudável. E cair na armadilha da comparação é se rebaixar. Porque a gente não se compara com uma pessoa que é menos que a gente se compara com uma pessoa que é mais. E quando a gente se compara com uma pessoa que é mais, a gente tende a cair nessa armadilha de quê?
eu sou menos, eu não consigo, eu não posso, eu não mereço, tem alguma coisa errada comigo. Então não se compare, ao contrário, se questione. Por que fulana consegue e eu não? Se questione. O que aconteceu na sua vida? E não adianta você ficar tratando a causa. A gente tem que ir lá tratar a raiz. Nós precisamos tratar a raiz. E a gente não precisa ter vergonha de tratar isso, de tratar as dores do nosso coração, dos nossos anseios. A gente não precisa ter vergonha, porque todo mundo tem dores, todo mundo tem anseios. Você não é exceção. Você não é exceção porque todo mundo tem, de uma forma ou de outra, dor e anseio no seu coração. Então, pare e se pergunte, quais são as minhas insatisfações? Quais são as suas insatisfações? O que não vai bem, o que não tá bom de jeito nenhum. Como você gostaria que fosse? O que você gostaria que fosse diferente na sua vida? O que está ao seu alcance hoje? Mudar para ser diferente. Mas para você mudar e para ser diferente, você tem que entender primeiramente o que está errado. Não tem como a gente mudar uma coisa que a gente não sabe, que a gente não aceita, que está errado. Por isso eu falo sempre nas minhas mentorias, eu vou lá na raiz, para a gente descobrir o que está errado. A raiz do erro, para a gente começar a moldar um futuro novo. Não tem como você mudar aquilo que você não aceita que aconteceu. Então, você tem que parar, tem que se questionar. O que há de errado comigo? O que eu preciso mudar? O que eu preciso aceitar? Porque eu não mudo aquilo que eu não aceito. Então, primeiro, tem que ter um trabalho de autoaceitação muito grande. E as mulheres, elas no desespero de se esconderem, no desespero de querer ser amada, porém não demonstrando quem são de verdade, elas começam a alimentar dois extremos. Aquele extremo, uma que ela se esconde atrás de muita beleza, as horas de exercício físico, ela quer parecer implacável, poderosa, indomável. Outras se escondem, são dois extremos, não dando valor em quem não dando valor na própria saúde, não cuidando do próprio corpo, não se embelezando, não fazendo nada. Então são dois extremos de feminino ferido. São dois extremos de dependência emocional, cada uma para um lado. É muito bom a gente se sentir amada, só que é melhor ainda quando esse primeiro amor, esse primeiro contato de amor vem da gente pela gente mesma. A gente se aceitar, a gente se amar, faz com que o outro nos aceite e que o outro nos ame. Porque quando a gente se ama, a gente não está amando uma máscara. A gente não está amando um espelho, quem a gente reflete. A gente está amando quem é de verdade, a nossa essência. Quando a gente acorda, a gente tem aquela gratidão por ser quem a gente é. A gente tem gratidão por ter nos tornado quem nós nos tornamos. Então não há nada melhor do que amar a nossa essência, amar quem a gente se tornou nesse momento. Mas esse amor tem que começar aqui, de dentro. Então, depois de muito questionar, depois de descobrir aquilo que está errado, procure curar as suas feridas emocionais para você ter orgulho de quem você é, orgulho de quem você se tornou. Amar, ser amada é muito bom, mas amar o nosso corpo, amar a nossa alma. Não tem nada mais lindo que ver uma mulher que se ama, uma mulher feminina, uma mulher que se tornou independente emocionalmente. Se as mulheres soubessem o poder que está na feminilidade, o poder que tem ser independente emocionalmente, elas iam trabalhar de uma forma que elas soubessem que não tem nada de errado com elas. Ao contrário, tá tudo certo. Tá tudo certo, porque elas atingiram um ápice de amor próprio.
um ápice de demonstrar quem elas são de verdade, sem máscara, sem muralhas, com amor, com paixão de viver. Todo mundo respeita uma mulher que se respeita. Todo mundo ama uma mulher que se ama. Um cara que te conhece, ele vai enxergar em você o que você se enxerga. Então não adianta você ficar se escondendo atrás da máscara, porque ele está enxergando exatamente aquilo que você se enxerga. Então, se ele enxerga em você uma mulher que se cuida, uma mulher que se ama, uma mulher que se respeita, uma mulher que sabe exatamente o seu senso de merecimento e que não vai tolerar falcatruas, traições, falta de respeito, se esse homem enxerga isso em você, ele vai tratar você como uma verdadeira rainha. Ele vai te tratar. E se ele não conseguir te tratar da forma que você merece ser tratada, como uma rainha, como uma princesa, esse cara vai vazar. Ele vai vazar. Porque você vai pôr marcha nele. Você vai amarrar a lata nele. Porque quando a gente sabe o nosso senso de merecimento, a gente não vai aceitar pessoas na nossa vida que não façam a gente se sentir merecedora. Então, hoje, mulheres, se vocês estão vivendo relacionamentos disfuncionais, relacionamentos que não fazem bem, principalmente quem está namorando, depois de casado, não muda. Ao contrário, depois de casado, faz piorar. Porque já acha que já está garantido, já acha que mora junto. Então, o namoro ele foi feito para terminar. Ou termina em casamento, ou termina com a pessoa indo ali para o final da fila. Porque a fila anda. Então, não aceite menos do que você merece. Se você está vivendo aí um namoro, o cara não te dá atenção, o cara te troca por amigos, o cara vive em videogame, o cara faz um monte de coisa, ele bebe, ele faz tudo aí e tem tempo para você só de vez em quando e isso não te faz feliz, então já preste atenção, já se questione, por que você está com essa pessoa? Se você está dentro de um casamento da mesma forma, onde o outro não está enxergando você, onde o outro não está te dando atenção, não está te dando amor, nem atendendo às suas necessidades, pelo menos as necessidades básicas de mulher, então também se questione. Se questione para você recuperar o seu equilíbrio interno, recuperar e equilibrar as suas energias femininas e masculinas. E esse homem vai também equilibrar e recuperar as energias masculinas e femininas dele, porque todo mundo tem as duas energias. Então, relacionamento disfuncional só tem quem quer. Porque a gente pode curar as nossas dores, a gente pode curar as nossas feridas emocionais para a gente tratar o que está disfuncional, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tem várias mulheres que estão vivendo relacionamentos disfuncionais e não têm acesso aos meus vídeos. Encaminhe para elas. Mostre para elas que é possível elas recuperarem a sua autoestima. É possível elas se amarem de verdade e encontrar alguém que vá amá-las de verdade. É possível tratar a raiz da dependência emocional, lá que foi concebida desde a sua infância, desde o ventre, desde o útero. É possível com ferramentas, é possível com vários questionamentos, com várias perguntas, porque tudo tem um começo, um meio e um fim. E é por esse fim, os fins justificam os meios. Vocês já viram essa expressão? Então, é por tudo que está acontecendo agora que a gente consegue entender o que aconteceu lá atrás. Então, eu vou ficar por aqui. Espero que todas tenham gostado do vídeo. Um grande beijo e até mais.